Você tá me falando então que do 0 aos 7 anos assim, é a construção de uma criança. Exato. Assim, eu vou num lugar, cara, eu sei que tá grande esse vídeo, mas é que é muito importante, É muito cara. assunto. É muito importante. Do 0 aos 7 anos é muito complicado a coisa do divórcio. E é onde mais acontece, né? Se você pegar as estatísticas, metade dos divórcios, eles acontecem do 0 aos 6 anos de um filho. E é muito louco, porque se você também olhar as estatísticas, os novos casamentos de pessoas divorciadas são normalmente de pais que já têm filhos com mais de 6 anos. Porque os 6 primeiros anos de vida de uma criança, ele é punk. A reorganização do casal, cara, é só esquecendo mesmo para ter o segundo. Né? É quando você esquece, e aí você fala assim, agora eu não quero mais matar meu marido, então eu vou lá fazer outro filho para querer matar de novo. Essa é a realidade. Ótimo exemplo. Essa é a realidade. Meu marido tá ali de prova, rachando o bico. Tava legal a sua vida, né? É. Você falou, eu quero fuder agora a vida Exato, dele e ele vou fuder mais a sua uma vida. vez, exatamente. Entendi. Então, assim, essa questão do divórcio, principalmente quando o filho vira moeda de troca, não existe ex-filho, gente. E em muitos casais, você vê moeda de troca. Eu não esqueço uma frase que eu ouvi de uma mãe que se divorciou, ela falou, pelo menos agora, a cada 15 dias eu tenho certeza de que eu tenho um tempo pra mim. Olha que pesado. Aí depois que você tem filho, você fala assim, ela tinha razão. Brincadeira. Mas é uma verdade, né? Porque a imensa maioria das pessoas só consegue ter um tempo quando divorcia. Então precisa existir... Peraí, Marcão, grita lá com a criança. Mas o cara que não entendeu nada. Esqueceu que é a filha da Paty. Marcão ainda, né? Desculpa, vai. Te interrompi, Imagina. a piada Então, veio. a gente precisa entender que, assim, é muito, muito importante não usar a criança como moeda de troca num divórcio. Se o casamento não deu certo, foi por questões do homem e da mulher. Né? Ou, enfim. Mas o que você recomenda, por exemplo, assim, deve ter gente assistindo aqui que falou, porra, me separei, meu filho tá com 5 anos, separei semana passada, estou agora com uma depressão, o que eu faço agora ouvindo isso? Fudi a minha vida? Meu filho agora vai se tornar um marginal? Não. Não necessariamente, né? Não sei. Depende de como você... Porque meu pai separou da minha mãe com 3 anos, eu sou essa porra aqui. Entendeu o motivo? Muita coisa É explica, uma né, dor, Marcão? né? Pô, É uma dor, né? entendi É agora uma dor tudo. sua. O que acontece você não pode fazer do teu... O que eu vejo muito, tá? De dor das mães que divorciam. É o pai que não assume o compromisso, que ele fala que vai buscar e não aparece. Por quê? Porque tá usando o filho como moeda de troca. Acha porque dá uma pensão... Já tô fazendo. Já estou fazendo tudo o necessário. Esquece que essa criança, normalmente, né, precisa de muito mais do que aquilo. Sim. E principalmente de conexão. De conexão, apego. Uma criança que ela é moldada no apego seguro, que ele é principalmente do 0 aos 3 anos, essa criança ela vai se tornar um adulto muito mais seguro. Sem essa ansiedade, sem essas inseguranças e tudo mais que muitos de nós, né, o tal do Rivotril aí na vida adulta. Então, assim, esse pai que tem um filho de 5 anos, esteja presente. Esteja presente. Dialogue com essa mulher sem troca de farpa. Esqueça, enquanto essa criança existir, quer discutir com ela, discute sem ser na frente da criança. É isso que eu ia falar, por último, assim, que é fundamental, às vezes que eu percebo assim, o teu filho... Me dá a impressão, por exemplo, eu tô aqui conversando com você. O meu ouvido, talvez, eu vou falar um achismo, tá? Ó, o meu ouvido, ele tem uma capacidade de ouvir sua filha chorando, mas eu consigo conversar com você, me concentrar em você e tirar a filha chorando. Me dá um achismo, uma impressão, que quando a criança, que ela tá em desenvolvimento, parece que ela tem um ouvido para absolutamente tudo. Tudo. Então tá tudo muito, não tem camadas, tá tudo aqui. Então se você tá brigando com a tua mulher ali, ele tá captando. Se você tá xingando o porteiro, ele tá captando. Ele tá captando. E é fato isso. É fato. Ele observa você no celular enquanto você tá dirigindo. Ele observa você fazendo assim pro menino que tá passando. Ele observa absolutamente tudo. Exatamente. Ele observa e ele vai ter o filtro de vidinha dele. Né? E por isso que muitas vezes as crianças questionam coisas pra gente que antes de ter filho você fala assim, isso aí ele ouviu em casa alguma vez. E na verdade a própria criança tem as questões dela, né? Que muitas vezes são ignoradas. Então os nossos filhos, eles estão atentos o tempo todo.
Principalmente uma criança que é longe das telas. Porque se você colocar uma criança em frente à tela, ela tá... Você percebe que essa criança hipnotiza, vicia. É feito para viciar. Aí a gente entra no outro, né? É bem feito para viciar. Então a gente precisa olhar para essa criança de fato, né? E descaracterizar isso do divórcio. Você divorciou da sua esposa, existe ex-mulher, mas não existe ex-filho. Sim. Então você precisa priorizar essa criança dentro desse todo, né? E quer discutir com a sua mulher, não concorda com alguma coisa, vai para outro lugar. Discute depois. Marca um outro encontro, um outro Não lugar. com a criança, e nunca. não com a criança no meio. E Não principalmente usa... não xingando um ao outro, né? Não, pelo amor de Deus. Porque a criança capta. Ela capta. E aí ela se torna esse adulto talvez agressivo, esse adulto... Exato. Ou, é porque das duas uma, ou ele vai se tornar essa pessoa porque ele normalizou essa violência, e isso pra ele é o modus operandi dele, ou ele vai, assim, rechaçar ao máximo, e aí ele vira o cara passivão. O cara que aceita tudo, o cara que não tem voz. Então, muitas vezes a gente acha, né, necessariamente vai ser agressivo? Não. Às vezes, e você pode Sem conversar. personalidade. Exato. Que não deixa de ser uma passividade. Você abafa tanto essa criança do tipo, ignora o que seu pai falou, que seu pai não sabe o que fala, e não sei o que lá, que essa pessoa fala assim, eu também não tenho voz. Uma coisa que eu percebi dessa coisa de meus achismos, coisas que eu já vivenciei assim, muito da nossa geração, a pessoa, eu tenho uma prima minha que eu amo, e desde cedo era coisa do tipo, você só faz merda. Nossa, Você está banada. Eu ia puxar esse gancho, eu tava esquecendo. Ou então aquela coisa, você é muito burro, não sei o quê. E você cresce com isso e você acredita nisso. Eu falo que os pais são profecias autorrealizáveis. Então tudo o que você falar pro teu filho, invariavelmente ele vai se tornar. Por isso que eu falo, todo dia você vai ganhar na loteria. Olha que Todo dia maravilha. eu falo isso pro Gabriel. Que maravilha. Com a que Paulinha. maravilha. Eu ia falar, a Paulinha já deu a letra. Então, assim, tudo o que você fala pro seu filho, quando você rotula o seu filho, todo mundo aqui tem um rótulo que carregou a infância inteira. Sim. E isso te limita ou te impulsiona. E não quer dizer que o ser boazinha, ele é muito bonzinho. Ela é muito boazinha. É bom. Não quer dizer que é bom. É. Porque o bonzinho, o adulto bonzinho demais, ele é aquele quietinho. Mas ele pode ser esforçado. Que isso é Então, por isso um bom termo, né? Por isso que é importante você se direcionar uma criança à construção do que ela realiza e não ao resultado final. Então, concordo. por exemplo, você não vai falar, poxa, que desenho bonito. Você vai elogiar tudo que ela fez, você vai falar sobre tudo que ela construiu para aquele Cara, desenho. ficou demais aqui que você pensou. Filho, você quer me explicar melhor por que aqui é azul? Aham. E tipo, tá tudo Pô, uns fiz hoje garranchos. com o Gabriel. Hoje a gente fez isso. Então, Fiz hoje com o Gabriel. é muito E no final eu importante falei, tá uma isso. merda. Cadê? E deu um tapa. E rasguei. Falei, a casa Bateu. não é desse tamanho. Você é burro. Ele entendeu, tá ótimo. Fumando, mas tá ótimo. Então, assim, essa questão dos rótulos, ela precisa ser muito observada, porque senão você carrega isso. E o que acontece? Quando você fica, uma criança, ela quer a tua atenção o tempo todo. Ela quer, o que é mais importante para ela é a atenção do pai e da mãe. Então, se você fica assim, esse menino é muito atentado, esse menino é difícil, o que ele vai fazer? Quando eu sou difícil, Minha mãe lembra. a minha mãe chama olha para atenção. mim. Então, quando ele estiver ali, naquele negócio, ele vai ser difícil. Marcam Cara. fichas E caindo a ali. criança começa a repetir isso para as outras pessoas. Pras porque eu outras. sou Por isso que o difícil. Gabriel fica fazendo Eu piada. sou muito agitado. A gente fica falando, porque o Gabriel realmente, a gente acha o Gabriel engraçado. Eu também acho o Lourenço A gente super fala, Gabriel, você é engraçado. muito engraçado. Ele pira Ele e conta absorve piada. isso. Exato. Fudeu, vai fazer stand-up. Mas eu tenho uma coisa que eu mudei, eu falava muito assim, filho, você é um... Pô, criança... Quer dizer, eu nunca mudei, né? Porque eu nunca fiz isso, mas assim, uma coisa que eu mudei na minha cabeça, em vez de falar, filho, você é a criança mais inteligente. Não, porque ele vai descobrir algum dia que vai ter alguém mais inteligente que ele, vai ter uma frustração. Mas eu posso falar que ele é inteligente. Porque inteligente é abrangente. É abrangente. Então, assim, é isso. É reconhecer muito mais o esforço Sim. do que a questão do rótulo mesmo, né? Então, assim, é sempre pensar em como essa criança e não falar assim, nossa, Gabriel é agitado, Lourenço, nossa, eu ouvia muito isso. Ele é quietinho, não importa. Quietinho. Ele é muito bonzinho, nossa, mas ele é muito rápido. É isso. Aí, todo lugar que eu ia com o Lourenço, ele queria correr igual um doido. Porque ele é e eu rápido? falava, porque ele é rápido. Porque quando eu sou rápido, eu sou visto. Eu sou lembrado. Entendi. Por mais que seja num lugar que não pode correr. Sim. Aí eu cheguei com o Pedro e falei, ninguém mais chama ele de rápido, E se cara. a gente mandar ele dorme muito bem?
Às 8. Isso é Essa bom, é boa, isso é bom. Ah, ele essa é dorme boa. muito bem às 8. Nossa, ele come cada brócolis. Cada brócolis que ele come, Nossa, não é? o nosso É um Lorenzo... mantra Mas, positivo. olha, É um comedor de isso- brócolis. Pô, criamos um bagulho aqui. Isso é ótimo, essa da alimentação. Para quem tem dificuldade com alimentação, essa é uma técnica maravilhosa. O dia que essa criança comer legume, você fala assim, meu, ele experimentou brócolis e você tinha que ver como ele comia com gosto. Aleatório, assim, aleatório. Muito bom. A forma dele comer brócolis é muito, muito legal. Muito legal. Nossa, ele foi na feira comigo e você tinha que ver como ele gostou de ver tudo da feira. Depois a gente vai preparar e aí eu acho que ele vai gostar também. Tipo, lança isso Que legal, a criança como se vai você estivesse absorvendo. fazendo, como se você estivesse falando pra ele, nossa, ele é agitado. Nossa, lá em casa você tem que ver. Porque eu ouço muito isso, né? Lá, as pessoas quando vêm falar assim, e eu vou falando sobre essa questão da conscientização, todo mundo invariavelmente fala assim, é porque na minha casa... Lá em casa, você não sabe. É porque você não tem o fulano na tua casa. Ele é impossível. Tem essas Como frases. se eu tivesse dado sorte. Sim. E não é uma verdade. Na verdade, o filho ele é um reflexo. Tudo bem. Também. Tem a personalidade, Tem, obviamente. Tem muita Mas coisa assim, envolvida. a criança que se torna vamos dizer assim, um diabinho, ela não nasceu um diabinho. Não. Ela foi estimulada, por menos que os pais queiram. Ela foi... Outro dia eu recebi uma pergunta lá na caixinha dos stories de uma mulher que falou assim, mas meu filho, ele tem 8 meses e todo mundo fala que ele tem uma personalidade difícil. É, Eu 8 falei, meses. gente, que chance você tá dando pra essa criança de ser diferente de uma personalidade difícil? Se com 8 meses você já tá rotulando ela. Então precisa ser visto, sabe? Que você não pode ficar rotulando o teu filho o tempo todo. Você tem que deixar o teu filho ser ele. E isso é muito Tesão. importante.